Fala jovem, Thiago Matos aqui com esse canal trazendo as melhores dicas e tutoriais sobre programação web. Lembrando que esse vídeo aqui é parte da lista de Vue.js Autocomplete, nessa minissérie aí fantástica de construindo esse componente Autocomplete. Se você chegou aqui agora, não se esqueça de clicar no card do YouTube ou no link na descrição para ir direto para o primeiro vídeo dessa playlist e não perder nenhum detalhe, porque esse componente é bem complexo, interessante e funcional. E a ideia desse vídeo, provavelmente a última videoaula, é que eu gostaria de passar uma revisão completa do componente, porque ele é bem denso, a gente fez aí muito código, muitas coisas interessantes e talvez você tenha ficado com dúvida em alguma parte, né? Ou ficou alguma coisa confusa, tá? Então vamos pegar tudo isso daqui e fazer uma revisão geral. Então, de início, eu tenho aqui meu autocomplete, meu componente aqui no app.vue, certo? Eu posso utilizar o vModel nele. Eu tenho aqui as options, certo? Que recebe as cidades, na verdade, as options nesse caso aqui são as cidades. Eu posso definir meu label key e meu value key, né, de acordo com o payload que vem lá do meu banco de dados. Por exemplo, se eu não tiver label, ou for nome, ou for qualquer outro field, né, ou qualquer outro campo, eu posso determinar aqui, eu posso configurar isso porque o meu componente é bem flexível, certo? A gente até esqueceu de implementar esse placeholder, a gente pode fazer isso já já, né? Então a gente tem esse evento aqui, should search, que é para saber quando a gente precisa ativar o Ajax, e aqui é quando a gente selecionar o item, certo? E esse search cities, ele é basicamente um fetch, né? Um Ajax, que vai passar aqui a nossa query, e essa query está passando via o query string, né, transformando aí a response em JSON, e o resultado eu estou pendurando aqui em cities, que é a minha variável aqui dentro de data. E obviamente esse cities está passando via propriedade aqui dentro de options. E aqui dentro do componente, como eu falei já lá no início, eu tenho aqui três áreas digamos assim, mais importante, que aqui é onde fica o ícone. Aqui eu tenho meu input, aqui eu tenho o botão para deletar, né, o xizinho, para poder deletar tudo que tiver aqui dentro. E eu tenho aqui o meu drop down, né, o meu menu, né, aqui que exibe as minhas opções. Aqui input, eu coloquei o valor via keyword, que é minha variável declarada aqui em data, certo? E essa keyword faz two-way bind manualmente. Isso significa que dentro do created a gente já iniciou o componente pegando o value, e esse value está sendo declarado aqui na props para poder fazer justamente o bind lá do vModel. E caso esse vModel se altere fora desse componente, a gente tem um watch aqui para poder atualizar a keyword também. Então, dentro aqui desse input, eu tenho um evento, certo? OnInput, e esse evento passa para esse método OnInput já o valor dele. E esse método aqui, simplesmente ele vai pegar o valor real dele, vai colocar para keyword, né? E vai emitir, né? Esse emit input, ele é simplesmente um método para emitir o que tem dentro da keyword. Certo? E voltando aqui, então eu faço uma checagem aqui se esse valor é maior ou igual ao mínimo necessário para a gente fazer a pesquisa. Se sim, eu caio dentro desse if, e dentro desse if eu checo se as opções originais, né, existem ou não. Se existem, eu vou fazer uma pesquisa interna, se não, eu vou dar um emit, que é aquele should search, que é justamente para a gente saber quando ativar lá o Ajax, certo? Se isso daqui for menor, né, do que o mínimo necessário, eu vou resetar as opções. E aí eu vou para o search internally, que aí eu vou fazer o filter, né, de todos os itens que dão match com a minha keyword, né, que são relevantes. E aí também eu chamo highlight options, que esse highlight options vai fazer com que o meu componente destaque, né, a string que eu estou digitando, nesse caso aqui, SAL. E para fazer tudo isso acontecer, a gente sempre clona o objeto que vem, o array que vem lá da propriedade, né, lá da prop, que é options. Então a gente clona ele aqui e guarda ele em original options e mutable options,
para poder manipular depois. E aí a gente roda também o Search Internally. Fora isso, a gente tem alguns eventos dentro aqui do input, que é o blur e o key down, certo? O blur nada mais é do que um simples reset para as nossas opções, né? Cadê o OneBlur? Exatamente aqui. Então, se a gente colocou aqui um Related Target, porque a gente quer dar o OneBlur, mas somente se ele clicar lá fora, né, do componente. Se ele clicar aqui dentro das opções, a gente não quer fazer nada, então ele vai retornar vazio, né? Fora isso, ele vai dar um reset e um reset counter. Certo? Da mesma forma, a gente criou o ESC, assim que a gente clica na tecla ESC, a gente vai dar um reset de options e o arrow counter. E para fazer funcionar o menu de setinha para cima e para baixo, né? Nesse caso aqui, a gente utilizou o arrow counter, que é exatamente o index dos elementos que estão sendo exibidos. Então, se o index for igual ao arrow counter, então a gente dá um destaque aqui no plano de fundo, certo? E na hora de selecionar, a gente vai em busca desse arrow counter, que é... Cadê aqui o onSelect, certo? Então a gente vai em busca lá do Mutable Options, pega o valor dele e vai lá no original pegar o payload original, ou seja, pegar o objeto original para poder emitir o objeto original e não o objeto alterado pelo componente. E aqui ele faz na sequência tudo que deve ser feito, resetar as options, resetar o arrow counter e também atrelar aqui o keyword, né, o valor do label, né, relacionado lá ao label key. Então é isso, uma explicação meio geral. E eu acredito que nosso componente esteja aí bastante completo. A gente só esqueceu de realmente colocar o placeholder lá, que é bem simples. Basta a gente declarar aqui, placeholder, que é type string default vazio, né? E aqui simplesmente placeholder igual placeholder. Então, ele deve aparecer aqui, ó, search cities. Perfeito. E aí, SAL, eu tenho o meu drop-down inteligente, né? Na verdade, o autocomplete inteligente. Lembrando que ele é inteligente porque ele vai fazer pesquisa apenas uma vez lá no nosso endpoint, SAL. Ele disparou aí o Ajax. E se eu continuar digitando, ele faz a pesquisa interna, como eu já falei bastante aí nessa minissérie. Ok? Então é isso, meu jovem. Muito obrigado por ter ficado comigo aí nessa minissérie até agora e te vejo aí nos próximos vídeos.